Tudo Posso de volta para vocês de todo o Brasil. O assunto agora é saúde. E a visão ela pode ser alterada por diferentes doenças, como a catarata ou por erros refrativos, como a miopia, astigmatismo e outras. Felizmente, os tratamentos destas patologias seguem avançando. E para falar então sobre os avanços da tecnologia a favor da visão, hoje nós recebemos o oftalmologista especializado em doenças externas e da córnea pela Unifesp e também membro da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa, Dr. Ricardo Nozé. Dr. Ricardo, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo, obrigado pela presença. É verdade, né? muito obrigada. Bem-vindo ao programa. É um prazer. Antes da gente falar sobre tecnologia, sobre os avanços, como que era até então, Dr. Ricardo? Então, a cirurgia de catarata, ela tem uma história muito antiga. Na verdade, começou antes da gente imaginar. As pessoas ficavam cegas por causa da catarata, mas eles só operavam quando ficavam totalmente cega. Então, como que era a cirurgia? Eles pegavam um espeto, empurravam, faziam um furo e empurravam a catarata para dentro do olho. Quer dizer, não extraía a catarata? Não extraía a catarata. Fazia um furinho com um espetinho e empurrava a catarata para dentro do olho. Então, claro, não enxergava tão bem, mas tirava a pessoa da cegueira total. Com o passar do tempo, aí foram melhorando foram evoluindo as tecnologias e aí começaram a pensar em tirar a catarata. Então, faziam-se umas incisões super grandes, quase abria metade da córnea, tirava o cristalino, que é a lente natural que a gente tem dentro do olho, que se transforma em catarata, e tirava toda a catarata e fechava, dava ponto e fechava o olho e acabava a cirurgia. O próximo passo, sem querer, um médico descobriu durante a guerra, nos pilotos de avião que sofriam tiro, que tinham tomado tiro no avião, que quebrava o vidro e que tinham perfuração no olho e tinham esses pedaços de estilhaços de vidro, o estilhaço, que na verdade não era um vidro, era um acrílico, né, que chama PMMA. E descobriu-se que esse PMMA ele é inerte dentro do olho. Então aí surgiram, começou a ideia de uma lente intraocular. Então, conforme foi mantendo essa evolução, a lente intraocular foi criada. Então, tirava a catarata, implantava uma lente, porém ainda com a incisão muito grande. A lente era rígida, dura, e por isso tinha que ser a incisão grande. Ainda na evolução... Era tipo de vidro? Porque a minha avó, eu lembro que tinha um olho meio de vidro. Ela teve catarata? Não, era... Na verdade, não dá para ver direito a lente. Então, assim, se você chegar muito perto, você consegue ver. Entendi. Mas aí, então, continuou com fazendo incisão grande, botava a lente dura, evoluindo, que é o que a gente tem hoje, são as lentes intraoculares dobráveis. Então, a gente tira a catarata, a gente aspira a catarata com um aparelho de ultrassom, que faz ondas sonoras e aspira todo esse cristalino opacificado que é a catarata. E aí, então, a gente implanta uma lente dobrável por uma microincisão. Então, hoje, a cirurgia de catarata raramente necessita de suturas. Então, ficou uma cirurgia muito mais simples e segura, tanto para o cirurgião quanto para o paciente. Por que a pessoa tem catarata? Todos nós vamos ter catarata depois de uma certa idade? Sim, a catarata é igual cabelo branco, todo mundo um dia vai ter, né? Seria um processo de envelhecimento natural. É um processo de envelhecimento natural do cristalino. Então, o cristalino é uma lente natural que a gente tem dentro do olho, tem mais ou menos 23 graus, para vocês saberem. Então, quando a gente opera a catarata, a gente coloca uma lente para corrigir esse grau. Então, a gente pode deixar o paciente, mesmo se o paciente tiver alta miopia, ou alta hipermetropia ou astigmatismo, a gente consegue corrigir esse erro refracional, como você disse no começo. Aqui no olho, tem como a gente exemplificar como tem, seria claro. Isso? Como é o olho com catarata ou sem catarata? A prática é sempre melhor, né? Então, esse aqui é um cristalino transparente sem a catarata. Perfeito. Tá? Então, conforme a gente vai envelhecendo, a catarata vai aparecendo. Mas a catarata é esse bege aí? Esse é um bege, né? Essa opacidade, né? Então, ela pode ter vários tipos, esse é um dos tipos. Aqui, começando de fora
para dentro, né? Uma catarata cortical, que a gente chama. Tem vários tipos, então, é isso? Vários tipos, Vários tipos de catarata. Até congênita, até algumas crianças podem ter catarata. Ah, ok. E aí, quando a gente faz a cirurgia, a gente preserva o saco capsular, que é da onde a gente tira toda a catarata, e implanta uma lente intraocular. Então, essa é uma lente intraocular dobrável, por exemplo. A gente coloca e ela fica no lugar dentro do olho. A pessoa fica com a visão perfeita. Fica bem melhor. Melhor do que era, de repente, quando tinha 18, 20 anos, né? Com certeza. Olha. Não, porque, provavelmente, imagina que uma pessoa tem astigmatismo, né? E a vida inteira foi corrigida com lente, né, de óculos ou lente de contato. Depois você pode corrigir o astigmatismo só com a lente intraocular e ficar livre de óculos. E é uma cirurgia relativamente rápida. Rápida, demora em média 10 minutos, tá? 10 minutos? Super tranquilo. Dá pra fazer várias, então, por dia. Exato. Aliás, existem muitos mutirões, né? É verdade, é verdade. Na periferia existe mesmo. Principalmente nesses lugares mais afastados, às vezes é necessário, tá? A gente sabe que em São Paulo e as regiões mais perto das cidades grandes, tem os hospitais e lugares que fazem cirurgias normais, mas pelo menos assim, imagina nos fundões do Amazonas ali, a gente já foi algumas vezes operar pacientes lá, e eu vou também às vezes com uma equipe que chama Expedicionários da Saúde, a gente opera os índios de comunidades afastadas e isoladas. Então, nesse caso, a gente precisa de, que são os mutirões, né? Com o avanço da tecnologia, o pós-operatório ficou também menos complicado? Doutor? Super tranquilo. Pós-operatório, claro, a única coisa mais incômoda é ter que pingar o colírio, tá? Então, assim, o colírio... Mas só um determinado tempo, por 30 né? dias, em média, tá? É o que a gente prescreve de colírio no pós-operatório. Mas a cirurgia é super rápida, o paciente no dia seguinte já tá começa a enxergar melhor, ainda mais esses pacientes que têm as cataratas super avançadas, então o paciente já, no dia seguinte, na verdade já sai, ele levanta da mesa e fala, doutor, eu estou enxergando, estou vendo tua roupa. Ai, não tem necessidade de um delícia tampão isso. mais, utilizar Não, nada disso? nem tampão, já sai A pessoa pode ter enxergando. catarata nos dois olhos? Pode ter nos dois olhos também. Normalmente Mas ela normalmente é em um ou nos dois? Normalmente ela é bem simétrica, então quando tem um olho, tem parecida no outro olho. E pode operar os dois ao mesmo tempo? Não no mesmo dia. A gente Não. espera alguns dias para operar o segundo olho. Né? E se Porque, você... desculpe. porque tem um pós-operatório normal que a gente tem que seguir e ver se tiver tudo correndo bem nesse pós-operatório, aí a gente indica para operar o outro olho. Se você não opera, a pessoa pode ficar cega? Pode ficar cega. A gente sabe que hoje no mundo tem mais ou menos 280 milhões de pessoas com baixa de visão. 39 milhões no mundo são cegas completas, tá? Então, a principal causa de cegueira nessas pessoas acima dos 50 anos é a catarata, tá? E, no geral, ela só perde do erro refracional, que a gente sabe que isso principalmente nos países extremamente pobres, que é a falta de óculos. Então, não tem médico para fazer o mínimo, que é a refração, que é prescrever os óculos. O que você começa a perceber? Que tipo de queda na visão você começa a ter? A principal coisa Você vê começa assim, à noite. uma coisa é você ter um problema de visão, outra coisa é Sim. ter catarata. Como que você diagnostica, entende que é a catarata? A pessoa que não tem grau começa a enxergar embaçado, começa, às vezes está à noite dirigindo, começa a espalhar a luz, né? O farol da luz fica aquele halo em volta, então embaçamento visual. E, claro, às vezes, no começo da catarata, até melhora a visão de perto, dependendo do tipo de catarata. Então ele fala, minha visão está melhorando. Mas, na verdade, esse é um dos sintomas de que está aumentando a catarata. Agora, doutor Ricardo, o senhor falou que existem vários tipos de cataratas, ok? Sim. Existem vários tipos de lentes também, de acordo com essa Sim, catarata? É claro. isso? Tem as lentes simples, que são as que corrigem apenas o erro refracional, ou miopia ou hipermetropia, tá? O erro refracional simples. Se o paciente tem astigmatismo,
claro que a gente aí entra num outro tipo de lente, que são as lentes que a gente chama premium. Tem aqui para mostrar para gente? Tem, claro. Tem. Então, a gente vê essa lente aqui, é uma lente simples, tá? Então, essa lente corrige apenas o grau de longe da catarata. Ok. Né? A gente pode, às É mais vezes, comum? É mais comum esse tipo de lente. Então, a gente, partindo dessa, a gente muda para a lente que corrige o astigmatismo, que a gente, não sei se consegue ver, tem uma marquinha aqui. Tem três pontinhos de cada lado, gente. Olha Essas isso. três bolinhas. Dá para ver aí, ó. Isso a gente acerta o eixo do astigmatismo e a gente gira a lente dentro do olho e a gente acerta o eixo do astigmatismo e corrige o astigmatismo. Tá. Essa lente é muito menor e ela é flexível, Isso, né? Justamente isso. Exato, esse aqui é um exemplo grande, tá? O outro... Deixa bem Pelo claro amor pro de pessoal Deus, aí. não vai colocar isso aí no olho. de elefante, né? E essa aqui, vocês conseguem ver esses anéis? Essa é uma lente multifocal. Então, a vantagem, cada anel desse tem um grau de longe e de perto. Então, a gente consegue enxergar o paciente que tem principalmente aquele problema que é a presbiopia, que é a vista cansada, que a gente chama, ele se beneficia com esse tipo de lente. Então, Não fica embaçado? Não, fica bem. Porque A gente longe, tem- perto, não confunde, não? Não, porque fica dentro do olho e não é igual a lente de óculos que dá aquela confundida. Dá confundida. Essas aqui, elas são mais tranquilas, tá? Então, a gente implanta essa lente e com esses anéis de multifocalidade, o paciente consegue enxergar bem de longe e de perto. Tem outros modelos, né? Outros tipos de lente, esse aqui também. Então, a evolução foram as lentes bifocais, tá? E hoje a gente já tem umas lentes que a gente chama de lentes trifocais. Então, como são as lentes trifocais? O paciente enxerga bem de longe, de perto, que é o que já propunha a lente bifocal, e agora a meia distância também. Então, o paciente que usa bastante o computador se beneficia dessa, porque a meia distância é mais ou menos a distância do computador. Depois que você opera uma vez, você não opera nunca mais? Não, nunca mais você precisa operar da catarata, tá? A catarata não volta. Não volta. O que pode acontecer é quando a gente tira a catarata, então a gente tira toda essa catarata e implanta a lente dentro. A gente não tira o saco capsular, que é onde fica a catarata dentro. Então, algumas células podem crescer e migrar para trás da onde fica a lente intraocular aqui, ó. Então, elas migram aqui para trás e aí podem embaçar um pouquinho a visão. Mas isso é fácil de resolver. A gente dá um tiro de um laser que chama YAG laser e a gente abre essa cápsula posterior, que chama, melhorando a visão. E atualmente o Sistema Único de Saúde ótimo. cobra essa cirurgia. Né? Ele cobre Existe isso. com as lentes simples, né? Tá. Essas... Com as Lentes lentes simples lentes simples. não entram esse time de lente aqui. Não entra esse time de lente, Tá. tá? São as lentes simples, né? Que corrige apenas o grau de longe, ou, né? A miopia ou a hipermetropia. Mas já resolve, né? Claro. Imagina, né? Tem A pessoa não paciente- enxerga, começa a enxergar, Sem maravilha, dúvida, né? sem dúvida. Ai, que bom, doutor. Eu acho que São todas as avanços, dúvidas né? A foram- tecnologia, com certeza, né? De uma certa forma, vem para nos ajudar. Sim. Né? E muito. O que a gente precisa é levar informação, né, doutor? Claro. É E isso, né? hoje também, complementando, assim, a Claro. última tecnologia que apareceu já tem 2 anos que tem no Brasil, é o laser de femtosegundo. É um laser que era usado para fazer o LASIK, que é de córnea, é outra patologia, né, que corrige a miopia e hipermetropia, astigmatismo. Mas esse laser de femtosegundo, ele faz alguns passos da cirurgia. Então, ele faz as incisões, então a gente evita de ter que usar as faquinhas, que a gente chama, né, os bisturis. Ele faz a capsulorhexis, que é esse buraco na frente por onde a gente aspira a catarata. E ele quebra a catarata, facilitando para a gente para aspirar. Tá. E depois implantar a lente. Você falou em faquinha, não sei o que, eu fiquei pensando, falei, que tipo de anestesia que você dá? A gente costuma dar apenas colírio. Então, o paciente... Coitado do paciente. Não, claro, ele está sedado, Sei. né? Então ele fica meio dormindo, então ele não vê nada da cirurgia. Toma tipo um Dormonide, Tipo, assim. esses relaxantes aí para o paciente descansar e não ver nada da catarata. O senhor falou sobre catarata congênita, no caso das crianças Sim. que já nascem, né, com Sim. problema. O procedimento seria o mesmo, doutor A Ricardo? mesma coisa. Cirurgia
é simples igual, a gente faz do mesmo jeito, coloca as mesmas lentes, tá? O procedimento é igual. Não há um desgaste desse tipo de lente com o tempo? Não. A lente ela fica permanente, ela é um acrílico, como eu expliquei para vocês, ela é inerte dentro do olho. Então esse acrílico ele fica lá para sempre e nunca vai te atrapalhar. O que teria mais para avançar que não avançou ainda? Eu acho que talvez o maior avanço seria se a gente pudesse prevenir a catarata, né? Mas a prevenção da catarata ainda como é um processo oxidativo, né? Um estresse oxidativo do corpo, o envelhecimento, então ainda é um negócio que está em estudo. Então, assim, já tem ideias de colírios que vão diminuir a catarata ou evitar a progressão da catarata, mas ainda é tudo em estudo, não tem nada comprovado ainda. Tem científico, assim, que eles fizeram testes, mas em humano ainda não tem nada que esteja sendo usado. Ainda falando em cirurgia, tem alguma contraindicação? Alguém que não pode se submeter a esse procedimento, doutor? Tem, principalmente os pacientes que são cegos, que são, na verdade, os pacientes são cegos irreversíveis, mas não por problema de catarata, que tem um problema no nervo óptico, que tem algum problema cerebral, que essa visão não melhore, então esse paciente não vai ser beneficiado da cirurgia de catarata. Não funcionaria. Porque aí a via visual, né, nervosa já está afetada. Diabéticos, algum cuidado especial? Diabético, ele tem que estar sempre bem controlado. Se ele estiver descontrolado, a chance dele ter alguns problemas no pós-operatório são maiores, então o paciente tem que estar bem controlado. Perfeito, doutor Ricardo. Muito bom. Obrigado pelos esclarecimentos. Uma aula sobre catarata. Uma aula, hoje. sem dúvida alguma, né? Os avanços, o uso da tecnologia pra gente. Muito bom. Obrigado. Obrigada, volte sempre. Obrigado pelo convite. E no próximo bloco nós vamos falar sobre o uso de analgésicos. Sabia que aumentam em 80% os casos de arritmias cardíacas? Dr. Edmo Atique Gabriel já está com a gente e vai falar sobre isso. É daqui a pouco. Já.